Há tanta gente, gente diferente. Que mente, que sente, que cala, mas não consente. Chora, sofre, esmurra. O espelho que mostra na pele a dor dessa gente. Sociedade trabalhadora, sempre sonhadora. Buscando sempre a justiça, respeito e honestidade. Gente diferente e, por isso, muito inspiradora. No seio do cerrado, tantas histórias, tantas memórias, o coração pulsa pela diversidade. Brasília, meu lar, minha eterna cidade. O Cerrado e sua gente, um poema de Mariana Rodrigues. Da classe alta não, da médio, mas muito rápido. Eles não se sentem bem seguros aqui, devido à forma que a gente trabalha, que bem que seria melhor que eles viessem, porque tem metrô, tem ônibus e é de bom acesso para toda a classe chegar até a gente, mas infelizmente não temos esse apoio para divulgar mais o nosso produto para toda a classe social de Brasília. Porque muitas vezes a gente tem que demonstrar uma grande gentileza, uma grande segurança para a pessoa encostar, ver o produto da gente, às vezes até se surpreende. Nossa, mas esse material é bom. Nossa, eu não sabia. Quando eu passo aqui, eu passo correndo. Tenho medo de descer até aqui. Então, é isso. Eu me sinto, às vezes, julgada, né? Às vezes dá a impressão que eles estão pensando que a gente está vendendo um falso produto, que muitas vezes não tem segurança se o produto não for favorável ao que eles estão procurando. Porque, como eu frisei no início, né? Eles não têm certeza se a gente está ali todo dia para eles retornar, trocar o produto, até ver outros produtos. Então, a gente passa a passar a informação do que a gente é como camelô. E, às vezes, isso chateia, né? A falta de entendimento das pessoas. Se a gente tivesse o apoio, né, dos que podem apoiar, porque não é um custo alto para a parte política, né? Talvez a gente seria bem mais feliz. Queria que no futuro a gente fosse que nem lá no CIA, né? Que tem aquela parte que os camelô ficam lá. Eu queria ser um camelô que me enxergasse como uma pessoa que tem uma família, que paga conta, que tem uma vida normal, como todo mundo. Apesar dos contras, eu almejo melhoras, peço melhoras, porque na época da política é onde eles sabem que passa um fluxo muito grande de gente, é aqui no setor comercial. É aqui onde eles vêm pedir voto, deixam os papelzinhos para a gente distribuir para as pessoas, tentam entrar na mente da gente que ele é o melhor político, que ele vai ajudar a gente e que vai trazer melhoria, e é um abraço, e estou feliz por estar com vocês aqui, ajuda a gente, mas a ajuda é esquecida. Já estudei muito, mas não estudo mais. Não é nem porque eu não preciso mais estudar. Eu já sou formada, eu já tenho vários cursos
apesar de ser uma formação que me dá direito de ganhar bem, mas eu não quis ingressar nessa área. Na realidade, eu nunca quis ouvir grito de chefe. Apesar de ser uma cidade muito bonita, que tem pontos turísticos maravilhosos, mas pouco. Mas, às vezes, sim, saio, dou uma volta, observo a natureza, curto um pouco a cidade. Mas eu sou muito caseira, gosto mais de ficar na minha casa. Água mineral, parque da cidade, o pontão, a esplanada, algumas casas de show e o teatro. Mas é só quando me convidam, porque eu não... botar o pé na estrada, eu não vou. Faltaria mais informação. As pessoas poderiam informar mais sobre Brasília, que é uma cidade lindíssima. Nós mesmos que moramos em Brasília não se cansamos de Brasília. Quando a gente vê um pé de ipê, quando a gente vê a primavera desabrochando suas flores. Eu amo Brasília, apesar de eu não ser candango, mas eu amo Brasília pela beleza que ela expande aos nossos olhos. Eu decidi virar comerciante porque eu tentei arrumar vários tipos de emprego, não consegui, porque também muito preconceito. Eu chegava para o trabalho, né? Mandava o meu currículo, chegava lá, ninguém queria. Então eu decidi ser ambulante, sempre fui ambulante, nunca trabalhei fechado. O maior desafio é quando a gente corria dos fiscais, da fiscalização, era muito difícil, que a gente está aqui para a gente ganhar nosso pão de cada dia, né? E quando ele chegasse, a gente tinha que sair correndo, que nem bandido e tal. Não valorizava muito o nosso trabalho, porque aqui a gente estava... É o único ganho-pão que a gente tem, entendeu? Muito pouco. O turista vai mais para a torre, vai lugar mais cheio. A gente aqui são poucos, são mais para o povão mesmo. Mas para quem vem de fora, eu nem conhece onde que a gente fica, nem sabe onde que é. Sim, com certeza. Muito invisível. E tipo assim... Ainda mais para as pessoas classe alta, que é mais para o povão mesmo, pessoas que vêm de fora, já vai logo para a esplanada, para a torre, e a gente fica totalmente invisível para eles, entendeu? A gente nunca nem passou em televisão, passa em televisão falando mal dos ambulantes, do comerciante de rua e tal. E sendo que a gente está aqui, a gente, porque é o único lugar que a gente tem a trabalho, muita gente desempregada, né? Então... é difícil o emprego aqui, então é isso. Minha visão de futuro é que um dia a gente trabalha digno, né? Que a população e gente de fora conhece a gente, entendeu? Porque a gente, bem dizer, não é nem conhecido, não sabe nem o que é isso, eles nem sabem que a gente trabalha assim na rua, entendeu? E muito preconceito também, a gente tem muito preconceito. Os ambulantes da rua. Não, porque quando eu me entendo por gente, minha família toda era camelô. E tipo, eu tomei a mão, entendeu? Aqui é minha vida, aqui na rua, trabalhar na rua, eu tenho orgulho de conversar com as pessoas, conhecer gente, eu acho muito bom. Então eu gosto muito e não pretendo trabalhar. Eu espero a regularização, o sonho de cada um, que é a regularização, a gente trabalhar tudo certinho, bonitinho, arrumadinho. É o sonho de cada um camelô que tem aqui na rua. O principal era isso pra gente. Nosso sonho, na verdade, é ser regularizado. Aqui no setor comercial, sendo que vocês estão geralmente na via de passagem, como é que é essa percepção que você tem de regularizar nesse espaço que é o setor comercial sul ou regularizar em outro lugar? Aqui no setor comercial, fazer esse tipo, umas bancas, né? Umas bancas bem bonitinhas, arrumadinhas no mesmo local. Todo mundo organizado, ia ser muito bom. Aqui ia ser um ponto turístico muito bom e os valores bem acessíveis, entendeu? Não, sinceramente não, porque eu trabalho muito. Minha vida é trabalho. Rapaz, é difícil. De vez em quando eu vou num clube, eu passeio mais poucas vezes, porque eu trabalho muito. Então não tem muito tempo. Chego 5 da manhã e só saio 8 horas da noite. Aí é difícil. A torre é o congresso, eu acho. Só. Muito pouco. Tudo, acho, na verdade, falta muita coisa, né? Eu não sei te explicar exato o que falta para me sair, conhecer.
Transporte. Transporte é a distância, é longe. E trabalho também é muito trabalho. Sinceramente, só tudo é rodeado no trabalho. Não dá para não sair e curtir, não. É trabalho, pagar conta, dívida, é isso. Entendeu? Eu acho que a cidade deixa a desejar, porque mesmo tendo ônibus e tendo metrô, eu acho que a população é muito maior do que os pontos de ônibus e as paradas de metrô. Fizeram o metrô para o lado sul, né, e não trouxeram o metrô para o lado norte, o que para mim é um erro absurdo. O pessoal do norte ficou desamparado com relação ao metrô. O próprio metrô de Brasília precisa dar uma crescida, tem alguns horários que ainda fica muito cheio. Eu acho que deveria ter mais trens, né, do metrô para desafogar um pouquinho, parar esse aperto. Porque a gente fala o seguinte, tem uma luta hoje muito grande, né, a questão que é uma coisa de sempre, do respeito à mulher, né, mas você pega um meio de transporte que vai um grudado no outro, infelizmente a mulher, e alguns homens também se tornam vítimas de assédio, né? E assim, por que não pode botar mais um ou duas trens para diminuir esse horário de pico, esse tumulto dentro do trem? Não adianta só fazer aí você bota um vagão para as mulheres, ótimo, a ideia é maravilhosa. E quem não coube naquele vagão? Continua, né, exposta aos problemas nos outros vagões. Então, assim, é bem complicado. Eu usei pouco porque após 4, 6 meses eu adquiri um carro. Eu comprei um Celta e o período que eu usei o ônibus foi para o primeiro semestre da faculdade. Era muita coisa nova e eu achei melhor aprender primeiro com o transporte público e depois com o carro. 1h30, tem dia que é 1h40. 1h40 minutos, né? Até que sim, porque eu pego o BRT, né? Eu pego aqui o ônibus, é muito bom aqui, que eu pego o ônibus é um pouco vazio, depois no final da asa sul já lota, né? Mas o ar-condicionado muitas vezes deixa um pouco a desejar, né? Bom, depende do transporte que eu vou pegar para voltar para casa. Se eu venho de metrô, eu tenho que pegar um metrô e um ônibus, então demora mais tempo, assim, em torno de 1 hora. E se eu venho só de ônibus, eu pego mais trânsito, mas eu chego, acho que uns 40 minutos, assim, não é tanta diferença. No metrô eu me sinto mais confortável, porque tem o vagão das mulheres, apesar de algumas vezes alguns homens ainda usarem eles, né? Mas no ônibus não muito, assim, principalmente quando tá cheio, é horrível. Bom, comigo em si eu não tenho nenhum relato, eu nunca vi um assalto, assim, dentro do ônibus, nada do tipo, mas há um tempo atrás eu tava no metrô e aí eu entrei de fone no vagão das mulheres e entrei numa briga sem nem saber, quase que eu apanhei de um cara que tava brigando com outra mulher e isso tudo de fone, eu não tava escutando nada. Aí quando eu fui tirar o fone, que eu vi que eles estavam brigando, ele tava na minha frente e ele já levantou super estressado, quase batendo em mim, tava na frente dele e na mulher que tava do meu lado. Entrei de tabela na briga, nem sabia, quase que apanhei, mas aí no final os guardas tiraram ele do vagão. Nossa, é bem humilhante, é difícil, assim, eu não trabalho 8 horas, mas eu estudo e eu trabalho, então eu fico fora de casa o dia inteiro, e aí na volta, assim, quando eu vejo que o ônibus está cheio, eu já falo, oh meu Deus, obrigada, Senhor, tem que agradecer por tudo, né, mas é muito difícil, é complicado, o pé doendo, tudo doendo, às vezes você só quer dormir, e ainda tem que ficar em pé, o ônibus cheio, todo mundo esbarrando em você, então acho que é bem triste. Bem difícil. Bastante cansado, né? Depois que eu chego em casa, tomo um banho, vou jantar, logo os olhos ficam ardendo, né? Pedindo para dormir, né? É cansativo, né? A maior dificuldade, a gente fica na parada muitas vezes, a gente espera o ônibus passar naquele horário, não passa, vai passar
uma meia hora depois, você fica esperando aquele ônibus para passar e demora a passar, né? Minha maior dificuldade, bom, assim, eu acho que quando tá cheio em si, por eu ser pequena eu consigo me encaixar em qualquer lugar, mas por eu ser pequena eu não consigo segurar em qualquer lugar, principalmente na parte de cima, em metrô, assim, eu sempre fico voando porque minha mão não alcança, então acho que pra mim essa é a maior dificuldade. Meu Deus, é horrível, principalmente agora que tá muito calor, muito. Eu entro no ônibus, eu já tô suando muito, e aí às vezes a gente pega, só tem lugar onde bate o sol na janela, e aí nossa, soa muito, se você fica muito tempo no ônibus, é horrível, assim, mesmo com a janela aberta, ainda soa muito. O calor é demais, o ar-condicionado muitas vezes não funciona, né? Tem vezes que não tem o ar-condicionado, né? Agora, eu não sei se essa melhoria vai vir, né? Mas até que eles trocaram a frota de ônibus a partir de, se não me engano, 2012, trocaram todos os ônibus, tudo novos, né? Mas os ônibus, até muito ônibus já tá velho, né? Mas até que melhorou muito, né? Essa frota que eles trocaram, né? Melhorou bastante. Assim, eu peguei, acho que foi ontem de ontem, eu peguei um ônibus que quando eu entrei eu até fiquei surpreendida, porque ele tinha ar-condicionado, tava todo novinho, os bancos estavam bem macios. Falei, meu Deus, se eu pudesse eu pegaria esse ônibus todos os dias da minha vida. Mas assim, são muito poucos ônibus que eu vejo assim, e são linhas geralmente mais aqui por Brasília. Se você pega uma linha daqui pra Samambaia, pra Ceilândia, os lugares assim, São Sebastião, Itapuã, sempre é muito mais, os ônibus são muito mais, como que eu posso dizer, são mais sujos, mais, uma situação mais deplorável, assim, sabe? Bom, ultimamente eu tenho trabalhado e estudado muito, então eu não tô aproveitando muito, mas eu gosto muito de aproveitar, gosto muito de, sei lá, um sábado à tarde sair andando por aí, ir no Parque da Cidade, andar pelo centro de Brasília em si, ir na Torre de TV, ir na Ponte JK, eu adoro principalmente assistir o pôr do sol de lá. Acho que é um dos meus passatempos favoritos, ir pra lá e assim, só aproveitar mesmo, sabe? Quando não tava na época que tava toda essa fumaça em Brasília, o céu é muito bonito aqui, muito mesmo. Então assim, um dia que o céu tá bem azulzinho, você ir caminhar no parque, ou até mesmo aqui na Asa Sul, tem muitos lugares que são muito legais. Tem um laguinho de peixes no meio de uma quadra, assim, acho que é na 308, se eu não me engano. E eu gosto muito de sair lá, sentar, ficar olhando os peixinhos e com a paisagem, assim, das árvores. Eu conheço vários, até porque quando eu fazia segundo grau, a escola tinha um projeto chamado Conhecendo Brasília. Então, nessa época, eu acabei conhecendo muito ponto turístico. Por exemplo, eu não sabia tão bem sobre a Catedral, ou sobre o Congresso Nacional, LBV, Banco Central. E na época a gente fez um trabalho em cima de todos esses pontos e foi de muito ganho para mim. Eu acho que é a Torre Digital, eu não conheço lá e tem muita gente que fez de lá um ponto turístico. Não, eu aproveito Brasília como uma moradora. Não é sempre que eu estou ligada nos pontos turísticos, realmente eu vivo mais como moradora do que como turista. Eu acho que não me identifico tanto, assim, eu já conheço os pontos, né, porque eu estou aqui, nasci aqui, vivi aqui, então quando criança eu frequentava, mas assim, hoje em dia eu não sei, assim, por eu já conhecer, eu já não tenho interesse. Por exemplo, abriu a Casa de Chá. Eu estou muito interessada de ir lá, mas é porque é uma novidade. Assim como a Torre Digital, assim como o Pontão, são pontos turísticos mais recentes, né? Então, eu acho mais bacana. Quase eu não participo, né? As coisas de Brasília, tem que conhecer mais Brasília, né? Mais para o trabalho mesmo, para casa, né? Eu tenho que aproveitar mais, mas tem muita coisa importante aqui em Brasília, né? Eu conheço o zoológico, né? Que é muito bom, né? Água mineral também, né? E torre de TV, mas eu não conheço pessoalmente ainda, só ouvi falar que é muito bom também, né?
o Banco Central, tem muitas visitas que a gente faz lá, né? Que é muito importante, que eu nunca visitei, mas eu vejo o pessoal falando que pode visitar. O Congresso Nacional, que é no Brasil todo, que é o nosso congresso aí, para visitar, é muito bom também, né? Isso aí é sugestão para os turistas visitar, né? Conheço sim, conheço Taguatinga, Ceilândia, mas são cidades nas quais eu vou pontualmente. Não é uma cidade que eu conheço profundamente. Eu indicaria a Esplanada dos Ministérios, o Pontão do Lago Sul, talvez o Conjunto Nacional, a Igrejinha da 107 e a Catedral. Eu sugiro que essa pessoa conheça as obras de Oscar Niemeyer, né? Seria a Catedral, a Igrejinha novamente, mas eu acho que o Teatro Nacional teria esses lugares para o interessado explorar. Bom, assim, eu conheço alguns. Eu gosto de coisas mais, de pontos turísticos mais a ver com a natureza, assim. Então, por exemplo, Catedral, assim, eu nunca entrei em si, sabe? Eu passo pela frente, mas eu nunca entrei. Então, eu prefiro os que são mais ligados à natureza, tipo o Parque da Cidade, o Parque de Jardim Botânico, assim, essas coisas. Eu acho que precisa o setor turístico de Brasília crescer a nível de ter uma organização melhor para o turista. Você vai nas outras cidades, você já tem as pessoas oferecendo os passeios e tudo mais. Aqui meio que você ainda tem que buscar, você ainda tem que, sabe, descobrir. Agora, tem uma área de turismo que está começando a se envolver bastante em Brasília, que é o turismo de caminhada, né? de trilha. Tá? Então, também é um turismo bem legal. Tem aqui em Brasília o pessoal da Camelo Bike, que é passeio turístico de bicicleta. Tá? Então a gente já até combinou de fazer trilha fotográfica, passeio turístico de bicicleta fotográfico também. Tá? Mas precisa mais apoio do governo, porque os governos, infelizmente, seja ele qual for, falam que vão fazer e não fazem nada. Tá? Essa é a grande verdade. Aqui em Brasília, eu não sei. Esses dias, mas no Goiás, eu sei muito legal, só que é praticamente de Brasília, eu fui para uma cachoeira, que é em Formosa, e lá é muito, muito bom, muito aconchegante, muito legal. Se eu não me engano, se chama, acho que é a Cachoeira do Indaiá, se eu não me engano, algo do tipo assim. E eu gostei muito, eu indico muito todo mundo ir. Justamente, o custo de Brasília é muito alto, né? O transporte, se você sair de um lugar é muito longe. Você mora em Santa Maria, você quer vir em Planaltina do DF. É muito longe, né? Assim, eu acho que o que falta mesmo é divulgação, porque tem muitos lugares que são totalmente gratuitos. Por exemplo, igual eu falei, só sair andando por aí é totalmente gratuito. Só que muitas pessoas têm preguiça e vê Brasília como uma cidade que é muito cara de se morar, de tudo, de passeios. Tem lugares que realmente são caros, mas você andar na rua, andar no parque e ir pra ponte JK, você não gasta muito. Você só gasta sua força de vontade mesmo. Então eu acho que a divulgação de coisas que são gratuitas que você pode fazer em Brasília, que são ligadas a tudo, e também acho que a força de vontade das pessoas de quererem conhecer mais, assim. Divulgar mais algumas coisas, né, que muitas vezes não é divulgado, a gente não sabe, né? Porque a gente pensa que Brasília é uma coisa do outro mundo, mas não é, né? A gente chega aqui tem muita dificuldade sobre moradia, aluguel, que é muito caro, né? E dificulta um pouco, né? Brasília poderia ser mais atrativo para o turista, tá? A nível de acesso dos transportes aos pontos turísticos, maior divulgação, tá? Desses pontos turísticos para as pessoas conhecerem, tá? Mudar um pouquinho talvez os horários. Tem alguns lugares muito legais que fecham cedo. Então às vezes o turista, por exemplo, essa época de calor, quer sair um pouco mais tarde, ele não consegue aproveitar um lugar legal para ele poder passear, conhecer, né? Fazer o conhecimento dele mesmo, da cidade, né? Eu acho que tem que ter projetos de marketing, né?
tem que ter trabalhos em escolas voltados para isso. Com certeza o dia a dia de quem pega ônibus, de quem pega metrô, de quem tem que levar alguém para a UPA ou qualquer outra coisa, eu sei que se torna muito difícil ter tempo para lazer e para o turismo. Mas às vezes com um projeto de marketing ou com uma escola que dê essa oportunidade, eu acho que seria bem legal. Assim, eu acho que existe essa realidade, só que é que nem eu te falei, acaba não sendo a minha. Porque o que acontece? Eu acredito que tem pessoas que nunca foram na torre de TV ou nunca foram na própria Praça dos Três Poderes, só passa lá de carro. Eu acredito que tem muito essa realidade. Eu acho que o brasiliense, ele tem uma qualidade de vida, mesmo com as desigualdades, o brasiliense tem uma qualidade de vida que outras capitais não oferecem. Bem, eu como fotógrafo, o que mais me atrai é poder fazer uma boa fotografia, não ser um ponto turístico que tenha muito comércio ambulante na frente dele, por exemplo. Há anos atrás, eu comecei uma briga, de certa forma, porque os comerciantes ali da catedral ficavam bem na frente da catedral. Então, quer dizer, você leva alguém lá para fotografar, para filmar, para a pessoa conhecer, e ela vai fazer uma foto com os comerciantes na frente do ponto turístico. Eu não sou contra os comerciantes, muito pelo contrário, eu acho que tem que ter o comércio, mas eles têm que estar sempre do lado, de forma que não atrapalhe visualmente, né, o ponto turístico para ser fotografado, filmado, alguma coisa assim. Olha, o que Brasília mais me representa, eu nasci aqui, então assim, amizades, trabalho, né, ainda é uma cidade relativamente tranquila para você andar à noite, passear. Claro que a gente não pode ficar dando bobeira, né? A gente está sempre esperto, mas é uma cidade que a gente tem que tomar um certo cuidado aí em alguns lugares. Por exemplo, o setor comercial à noite não é um lugar, né, que estão querendo revitalizar o setor comercial, estão revitalizando realmente, mas ainda não é 100% seguro e tudo mais. Mas assim, ainda é uma cidade segura, então é uma cidade gostosa a gente sair à noite, ir para barzinho, né, para shows, ainda tem bastante shows, né, como capital do país, então é bem legal. Qual o local, né, a experiência que eu tive no lugar que mais me marcou? Eu acho que tem alguns lugares assim incríveis, por exemplo, a Ermida Dom Bosco é fantástica, né, você tem ali do lado da Ermida, você tem o Instituto Israel Pinheiro, que tem um nascer do sol maravilhoso ali. Brasília tem um nascer e um pôr do sol maravilhoso. A gente tem aqui pertinho a Praça do Cruzeiro, né? Onde o pessoal quer assim, uma experiência super bonita. O pessoal vai lá para fazer tipo um piquenique e ver o pôr do sol. Algumas pessoas, né, fazem como se fosse uma adoração ao sol, né? Ao sol se pondo. E, então, assim, tem uns lugares bem bacanas aqui em Brasília. O lago é maravilhoso. O lago de manhã cedinho, 5h30, 5 horas da manhã, você pegando o nascer do sol na beira do lago, embora seja frio, mas é muito bonito, né? Bem bacana. Brasília tem lugares maravilhosos, né? A igrejinha, acho que é Santo Antônio, uma igreja pequenininha, que tem ali perto do Gama, se não me engano. Tá? Uma igreja maravilhosa, o pôr do sol ali é fantástico, é um lugarzinho muito bonito para ir. Então, assim, Brasília tem vários lugares que permitem essa experiência, né, quase mística, digamos assim, bem bacana. Eu tenho uma interação boa, assim, eu me dou bem com meus vizinhos, com a minha comunidade. Eu sou uma pessoa que a minha proposta é viver bem com todo mundo, né? Eu trato todo mundo como eu gostaria de ser tratado, tá? Eu sou menos social ou menos festeiro, digamos assim, do que eu era quando era mais novo. Né? A gente vai ficando velho, vai ficando meio recluso. Mas eu me dou bem com a minha comunidade. Eu moro no Guará 1, tá? Então é bem legal ali. O que eu considero essencial para o turista aqui em Brasília, por exemplo, conhecer alguns pontos básicos.
Catedral, o Museu da República é um lugar muito legal. Tá? A gente tem a Biblioteca Nacional ali também. Abaixo da Catedral a gente tem a Praça dos Três Poderes, com o Itamaraty, né? O Palácio da Alvorada. Tem um passeio no Palácio da Alvorada, que o Palácio da Alvorada tem algumas saídas para alguns ministérios, né? Em caso de ataque da cidade e tal. Então tem alguns caminhos desses que o pessoal faz, né? Então é bem legal para o turista conhecer isso. A gente tem praça, que pegando o centro, né? Praça dos Cristais, a Praça do Cruzeiro, a Igreja Rainha da Paz, que foi a igreja onde o Papa Dom Paulo II rezou a missa, né? Aqui em Brasília. Olha, a primeira coisa é que Brasília tem uma arquitetura que é única, né? A arquitetura de Brasília você quase não acha em lugar nenhum no país, que era uma cidade planejada. Então isso aí já é bem diferente, tá? A população de Brasília é maravilhosa, a população é muito bacana, né? A cidade, a organização da cidade é relativamente bem positiva, tá? Sempre, não tem cidade perfeita, não existe isso. Mas essa coisa de algumas áreas serem setorizadas, isso facilita muito quando você quer procurar algum comércio. Por exemplo, você tem a Rua das Farmácias, você tem a Rua das Noivas, né? Você tem a Rua dos Restaurantes. Isso é bem legal porque te dá muitas opções num lugar que você tem que andar pouco, né? Sim, a nível de trabalho sempre, tá? Brasília ainda tem muito o que crescer, tem espaço para muitas áreas, né? Eu, como professor de fotografia, o pessoal me pergunta, tem lugar para fotógrafo ainda em Brasília? Sempre tem. Agora, você tem que descobrir o seu nicho, tem que descobrir o seu espaço, você tem que desenvolver conquistar o seu público, fazer o seu marketing. Então, Brasília é uma cidade de oportunidades ainda. Muita gente vem de fora para Brasília e cresce em Brasília. Se você for pegar a história de Brasília, né, são pessoas que vieram de fora e cresceram aqui. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. A história da Pastelaria Viçosa. Vocês podem buscar, que é uma história bem bacana, bem bonita, de crescimento junto com a cidade. Teve já infelizmente acabou, mas no Parque da Cidade teve o Coconut, que foi um barzinho, virou um bar-restaurante, que cresceu durante muito tempo junto com a cidade, né? Também foi uma questão de oportunidade. Infelizmente ele terminou, mas a história dele existe, né? Você tem o restaurante Roma, que é muito bacana, tá aí desde o início da cidade. O Beirute, né? Tem muitos lugares que cresceram junto com a cidade. Pizzaria Dom Bosco, né? Que é assim, você vir a Brasília e não conhecer a Pizzaria Dom Bosco, você não veio a Brasília, tá? Aspectos da gastronomia que me chamam a atenção, um é a variedade, né? Você tem uma variedade de gastronomia muito grande em Brasília, comparada aí a São Paulo, Rio de Janeiro, grandes outros centros, né? Então a gastronomia em Brasília, ela é bem diversificada, muito comparada a grandes centros como São Paulo, e está aumentando cada vez mais, tá? É claro que nem sempre o preço é aquilo que a gente quer, né? Mas até pela qualidade de alguns lugares, realmente o preço se torna um pouquinho mais inviável, mas ainda temos uma gastronomia muito rica. Tem alguns lugares, como a Vila Planalto, que, por exemplo, tem excelentes restaurantes, alguns dos melhores restaurantes de Brasília estão lá, tá? Então, por exemplo, Traíra na Rede, Churrascaria, Esquimuqueca, que é restaurante baiano, que é um dos melhores restaurantes de Brasília. Eu fazendo uma merchandising não estou ganhando nada, né? Tá? Então, assim, mas Brasília tem uma culinária, uma gastronomia muito boa, tá? E sempre em crescimento. Olha, Brasília, infelizmente, é uma cidade feita para você ter carro, né? Você tem que ter carro, é uma dificuldade muito grande você não ter carro em Brasília. O transporte urbano em Brasília ainda precisa crescer muito. Eu ando muito de ônibus, de metrô, até que eu moro a 5 minutos a pé do metrô, para mim o metrô é bem fácil, tá? Mas a questão de horário, né? Esses horários de pico são sempre muito cheios. Quando eu saio do trabalho, às vezes, 6 horas da tarde, eu prefiro rodar até umas 7h30, 8 horas, para depois pegar o metrô mais vazio, para não ter esse estresse do metrô muito cheio, tá?
Ônibus também, para alguns lugares é complicado. Ônibus de final de semana em Brasília é complicado. E isso é uma coisa eu tenho 56 anos, gente. Isso é uma coisa de pelo menos que eu conheço há pelo menos 40 anos. Ou mais de 40 anos. Que sempre foi complicado e continua sendo complicado. Entra governo, sai governo e tal. E tem uma coisa, gente, vou ser bem sincero com vocês, que precisa ter uma campanha, tá? Que é o quê? Gente, o povo se conscientizar que o povo tem que cuidar das coisas. Porque quem estraga os ônibus não é o dono dos ônibus, não é motorista, não é cobrador. É quem usa, é o usuário. Quem faz buraco no ônibus, quem quebra, quem não sei o quê, é o usuário. Se o usuário não tiver consciência disso, as coisas não vão para frente. Né? Então, é importante isso, a gente ter esse cuidado, porque é nosso. Se eu uso o metrô, eu tenho que cuidar do metrô. Se eu uso o ônibus, eu tenho que cuidar do ônibus. E mesmo que eu não use, eu tenho que cuidar também. Porque eu quero que o outro tenha um transporte bacana. Olha, questão do transporte particular é facilidade, comodidade. Eu tenho carro, meu carro está parado em casa, porque ele quebrou e eu vou mandar consertar, inclusive, semana que vem. Mas há um ano eu estou usando transporte público diariamente. Não tenho nada contra usar. Tenho contra, assim, para alguns lugares, alguns horários você não tem transporte. Né? Eu, como fotógrafo, às vezes eu vou para alguns eventos que eu saio de madrugada, é só Uber, e olhe lá, porque às vezes o Uber também não quer ir de madrugada, ou não quer carregar, porque como fotógrafo, às vezes eu levo 2, 3 malas com equipamento, tripé, essas coisas todas, mas no geral eu uso bem o transporte público. Mas assim, o que eu peso é a comodidade do transporte particular. Agora, Brasília é uma cidade que você vê, tem 3 pessoas na mesma rua indo para o mesmo lugar, cada um vai no carro. Se brincar da mesma família indo para o mesmo lugar, cada um vai no carro. Né? E isso aumenta por questão da poluição, gastos de combustível, essa coisa toda, dificuldade de vagas. Assim, ainda poderia ser feito muito mais coisa com relação a isso, em relação ao transporte público. Tá? Eu acredito muito, por exemplo, na questão, por exemplo, de cada um fazer a sua parte. Tá? Cada um pegar o seu lixinho, jogar. Né? Se você não tem onde jogar, bota no bolso, daqui a pouco passa por uma lixeira, joga ali. Não deixa o lixo na rua. Eu gostei muito quando um repórter da Globo, uma vez, um apresentador da Globo falou: os alagamentos são culpa também da própria sociedade, que quem joga lixo, quem joga uma cama, um sofá na rua, quem joga lixo, quem entope os bueiros, são os moradores. Isso é verdade. Agora, quem não faz manutenção dos bueiros é o governo. Isso é outra verdade. Então, assim, tem sempre os dois lados da moeda. E, infelizmente, nenhum dos dois lados da moeda faz a sua parte como devia. Né? A gente já bastante em Brasília. Eu acho muito legal quando você vai para um show, basicamente termina o show, você não tem uma latinha no chão, porque os catadores já juntaram tudo, isso é muito legal. Mas eu acho que ainda pode ser muito mais coisa pode ser feita a nível micro, de cada um fazer a sua parte e isso transformar num efeito macro bem bacana.
Música